Já imaginou se você tivesse poder para mudar toda a realidade do seu país? Mas e se esse mesmo poder não permitisse que você mudasse absolutamente nada? Everton Siqueira falando aqui, e se é da vontade da maioria, este é o canal Geração Exponencial. Antes dos gregos, em uma época em que não haviam nações, reinos ou impérios, várias tribos pré-históricas eram autossuficientes e livres. Em muitos casos, todos os membros da tribo se viam como iguais quando se tratava de tomar decisões do interesse geral. Pesquisas atuais demonstram que esse conceito fundamental de democracia estava enraizado nos primeiros seres humanos, e essa abordagem persistiu até o fim da era nômade. Mas, à medida em que os seres humanos começaram a se estabelecer como comunidades, o cenário mudou rapidamente. Surgiam comunidades e atividades comerciais, o que deu origem à desigualdade econômica e militar. E alguns indivíduos passaram a acumular mais riqueza do que outros, adquirindo assim poder sobre aqueles com menos recursos. E isso marcou o caminho natural para o surgimento de hierarquias e políticas autoritárias. E o vislumbre de democracia do passado parecia ter desaparecido, cedendo espaço para monarquias e aristocracias. No século V a.C., a democracia começou a ressurgir de maneira mais organizada e fundamentada. Foi lá na Grécia, composta por várias cidades-estados independentes, e a cidade de Atenas desenvolveu um sistema de governo popular que durou por séculos. Esse sistema deu significado ao termo democracia, que em grego significa poder do povo. No entanto, é importante destacar que nem todos faziam parte desse povo, viu? Somente cidadãos nascidos em Atenas e maiores de 18 anos tinham permissão para participar da política. E o epicentro do governo ateniense era a Assembleia, conhecida também como Eclésia, que reunia as pessoas para votar temas e pautas políticas. Ah, e olha que interessante, foi justamente aí que nasce o conceito da elevação de mãos, porque era assim que os votos eram computados. Quem era a favor daquele tema sendo votado simplesmente erguia uma das mãos. A Assembleia era regida pelo Conselho dos 500, composto por 500 representantes dos 139 distritos da época. Esses representantes eram escolhidos por sorteio e a quantidade de representantes por distrito era proporcional de acordo com a população. Já em Roma, desenvolveu-se um sistema de governo popular chamado Res Publica, que significa coisa do povo. E a República Romana era conduzida por um poderoso Senado, e as questões políticas eram tratadas em um fórum localizado no centro de Roma. Mas aí, meus amigos, surge um grande dilema político, viu? À medida em que as civilizações democráticas como Roma se expandiam, acabava ficando impraticável para os habitantes que residiam distantes da capital participarem das decisões políticas, minando assim o princípio democrático. E a solução para esse dilema pode parecer óbvia hoje, mas na época não era, viu? Bom, posteriormente a democracia floresceu novamente no século XVIII, resolvendo o dilema através da representatividade. E um governo representativo envolve a eleição de representantes pelo povo para tratar de questões políticas em seu nome, como vereadores, deputados e senadores hoje em dia. Mas a representatividade, por definição, não é democrática. Ou melhor, tornou-se uma democracia indireta, onde o representante nem sempre toma decisões em nome do representado. Pois é, essa forma de governo não é perfeita, viu? E desde o seu surgimento, as civilizações têm enfrentado desafios e dilemas relacionados a essas questões. Isso gerou uma série de questionamentos. Por exemplo, como definir a unidade apropriada para um governo democrático? Seria uma cidade, um estado ou um país? Quem deve ser incluído nesse sistema? Apenas adultos, homens, mulheres, acadêmicos, analfabetos ou todos, sem exceção? Quais instituições ou organizações são necessárias para um governo? E como lidar com divisões na opinião pública e a predominância da vontade da maioria sobre a minoria? Ah, além disso, e se a maioria do povo se voltasse contra a democracia e preferisse uma outra forma de governo? Isso não seria equivalente ao uso da democracia contra si mesma? Portanto,
Mecanismos de proteção precisavam ser desenvolvidos, mas aí o povo já não estaria realmente no controle. Bom, apesar de parecerem questões de resolução simples, esses dilemas persistem até hoje. A complexidade está no fato de diferentes civilizações adotarem soluções diversas para esses desafios, o que pode resultar em sucesso ou falha, burocracia ou corrupção. E em alguns casos pode até mesmo criar uma pseudo-democracia, como muitos argumentam ser a realidade de várias nações no mundo. Mas não adianta também ficar olhando para o restante do mundo, não é mesmo? Como Dom Toretto bem disse, aqui é o Brasil. E se aqui é o Brasil, some a ignorância da maioria da população com a pobreza, a obrigação de votar e o sistema presidencialista, que você terá a fórmula mágica para conseguir o voto sem consciência, que leva à corrupção, à falta de educação e aos nossos problemas sociais atuais. Quando eleitores famintos elegem líderes populistas, o sistema concede, democraticamente, poder a esses líderes. Aí, meus amigos, nada além do que vocês já não conhecem. A corrupção se estabelece e os políticos se perpetuam no poder. Os políticos brasileiros vivem uma realidade distante das preocupações reais do povo. Eles não enfrentam a insegurança das ruas. Seus filhos não frequentam escolas públicas e eles têm acesso a serviços de saúde de qualidade. Portanto, não há nada que aproxime os políticos brasileiros do cidadão comum, exceto pelos votos, é claro, que a cada 4 anos lhes proporcionam poder. E grande parte devido à ignorância que eles mesmos fazem questão de cultivar no povo. Para os políticos, muitas discussões e decisões servem apenas para consolidar o seu próprio poder. Votam para aumentar seus próprios salários, decidem quais as circunstâncias eles podem ou não ser presos e assim seguem mantendo uma vida bem distante da realidade do resto da população brasileira. A democracia pode ser uma faca de 2 gumes quando mal utilizada. E no nosso caso, a democracia brasileira parece ser um governo dos políticos, pelos políticos e para os políticos. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse conteúdo com seus amigos.